Olá, queridos amigos de Ideal Espírita, é uma grande alegria estarmos aqui para refletirmos sobre temas tão relevantes para a vida de todos nós, como o tema de hoje, o dever moral. O dever moral é um tema que está esculpido no Evangelho segundo o Espiritismo, aí no seu capítulo 17. Antes de começarmos propriamente dito com o tema dever, eu gostaria de trazer para a nossa lembrança uma mensagem, o título de uma mensagem, que também está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse está lá no capítulo 5º, é uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, o cardeal Murdo. E ele deu o título para essa mensagem de A Felicidade Não É Deste Mundo. E a felicidade realmente não é desse mundo, né? Basta que olhemos à nossa volta, em todo o planeta, e veremos dor, lágrimas, sofrimentos em todos os lugares. Convivemos diariamente com notícias e muitas vezes presenciamos e vivenciamos situações de dor e de desespero. Nós temos a inclemência da natureza, nós temos chuvas, nós temos secas, nós temos inundações, nós temos trovões, nós temos vulcões, nós temos uma infinidade de eventos naturais que nos colocam em alerta, em dificuldade e muitas vezes em grande dor e sofrimento. Temos também que conviver com a perversidade dos homens. Ainda temos à nossa volta crimes de homicídio, de racismo, temos crime de feminicídio, temos todo tipo de atentado contra a vida, contra a honra, contra a dignidade das pessoas. Então, quando o cardeal Murdo nos diz que a felicidade não é deste mundo, realmente ele tem razão e nós compreendemos muito bem esta frase. O que talvez ainda não tenhamos conseguido compreender na sua completa plenitude é por que convivemos com tantas dificuldades, tanto no campo da natureza quanto no campo da humanidade. Por que convivemos com a dor, com o sofrimento, com o ódio, com a maldade? Como viemos parar aqui num planeta cuja felicidade não lhe é inerente? Como viemos parar aqui? Essa é a grande questão. E quanto tempo mais permaneceremos num planeta cujas condições são difíceis, como as que acabamos de narrar? Para buscar resposta a isso, nós gostaríamos de inicialmente trazer a própria Bíblia. A Gênesis de Moisés, ela nos traz já no início, ali no capítulo da criação, quando Deus está criando os seres, os céus, a terra, os animais. Ali já de início nós temos uma dica de por que talvez nós viemos parar aqui num planeta que tem por característica essencial ser uma escola correcional. Nós vamos lembrar que ali, nesse início, Deus, depois do homem, a figura de Adão, ter pecado, podemos entender pecado como desvio da lei de Deus ou da lei natural. Logo depois de ter havido pecado, Deus vem até o homem e diz para ele que ele será punido, né? Diz primeiro a mulher, fala para ela palavras realmente duras. E hoje nós percebemos que a dureza dessas palavras reflete a situação do nosso cotidiano. Diz então Deus à mulher: parirás para a terra, para onde irás daqui para diante, parirás com dor e estarás sob o domínio do homem. Chamou o homem e disse: tirarás o sustento com trabalhos penosos e o suor do teu rosto, até que um dia voltes à terra de onde fostes tirado. Sob a alegoria de anjos decaídos, Deus nos dá uma dica muito clara
de que algo aconteceu. Estávamos num local bom, interessante, agradável, aprazível, mas nos afastamos da lei de Deus, da figura do pecado. Dali fomos retirados para um local onde iríamos ter que sofrer, suar, tanto para sobreviver como para desenvolver. Nós podemos ir um pouco mais adiante e lembraríamos então de A Caminho da Luz, do grande benfeitor Emmanuel, que narra, com outras palavras, a mesma passagem. Nós vamos lembrar que em A Caminho da Luz, Emmanuel nos narra que em um dos orbes da constelação do Cocheiro, ou conhecida também como a constelação de Capela, um dos orbes que girava em torno daquele Sol, esse orbe adquiriu um ponto de desenvolvimento muito interessante. Só que, naquele planeta, milhões, para usar o termo de Emmanuel, milhões de espíritos ainda permaneciam no mal, resistiam ao bem. E esse seu permanecer no mal prejudicava o desenvolvimento daqueles que já haviam despertado para o bem. Então ocorre ali aquela transição planetária, de que todos nós já ouvimos falar e estamos vivenciando nos dias atuais. Aqueles seres que resistiam ao bem, aqueles seres renitentes, contumazes no mal, foram dali retirados e encaminhados para um outro planeta, uma terra longínqua, onde deveriam, então, contribuir com o seu intelecto e aprender as coisas do coração. É a mesma narrativa da Bíblia, apenas que com outras palavras. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, que Santo Agostinho vai nos explicar que o perfil do espírito que vem aqui para o planeta Terra é um perfil de rebeldia. Dirá para todos nós Santo Agostinho que a Terra é um planeta de exilados, aqueles que foram exilados de um outro mundo para cá, justamente porque eram rebeldes à lei de Deus. Vieram aqui enfrentar as intempéries da natureza, a perversidade dos homens, para num duplo sacrifício, num duplo exercício, pudéssemos desenvolver as qualidades do intelecto e as qualidades do coração. Vamos ver ainda, no capítulo 6 do nosso Evangelho, uma mensagem muito interessante do Espírito da Verdade, uma das mais belas mensagens, que também vai trazer esse mesmo núcleo de informação. Diz o Espírito da Verdade: revelei a doutrina divinal, mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Novamente, nós vemos em todas essas narrativas o mesmo núcleo, uma situação inicial, o desvio da lei de Deus e a remoção para uma situação de maior dificuldade. O único caminho que Deus encontrou, ou o melhor caminho que Deus encontrou, para nos impulsionar para o desenvolvimento moral e o intelectual. Somos aqueles espíritos que insistimos no mal, persistimos, por mais avisados que tenhamos sido. Então, nós gostaríamos de trazer também de uma outra fonte o mesmo núcleo de mensagem, para que a partir de várias fontes, de diferentes pontos, de diferentes autores, nós consigamos extrair daí uma síntese de conhecimento que nos proporcione perceber qual é a nossa real situação, porque, de fato, viemos parar num planeta que a felicidade não lhe é peculiar, viemos parar numa escola correcional. Eu peço licença a vocês, nós vamos então trazer para a nossa reflexão alguns slides para que nos auxilie aqui nesta reflexão.
Nós temos, dentro da literatura universal, uma grande obra, considerada uma das maiores obras. É a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri vai escrever no século XIV esta grande obra, que de início chamava-se apenas Comédia. Depois será rebatizada por Boccaccio de A Divina Comédia. Comédia não no sentido que temos hoje, sentido de fazer rir, de engraçado. Na época de Dante, a literatura havia dois tipos: aquelas que acabavam de forma dramática, os dramas, e as que tinham um final feliz, as comédias, como essa narrativa de Dante. Dante dirá já nos primeiros versos dessa obra: no meio do caminho de minha vida, por ter me desviado da estrada reta, encontrei-me perdido numa selva escura. Vamos examinar melhor? No meio do caminho de minha vida. Muitos estudiosos, historiadores e até filósofos entendem desta narrativa que Dante estaria se referindo à sua vida, àquela encarnação em que ele escreveu esses versos. Ele tinha aproximadamente 35 anos, era natural que um homem naquela época vivesse em torno de 70 anos, então no meio do caminho, 35. Mas nós, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, podemos alargar um pouquinho essa compreensão e imaginar que aqui também pode ser visto o meio do caminho da grande jornada do espírito. Nós podemos ter como termo inicial dessa jornada aquele período da infância do espírito, da infância do espírito na condição de homem. Ali, ainda muito próximo do animal, o que lhe caracteriza é a animalidade. Teríamos no outro extremo a angelitude. Então, entre a animalidade e a angelitude, o meio do caminho. Mais ou menos onde nós estamos. Estamos afastados da animalidade, mas ainda estamos distantes da angelitude, o meio do caminho. E conta então Dante que ele, por ter se desviado da estrada reta, da lei de Deus, encontrou-se perdido numa selva escura. Selva escura, o nosso planeta Terra. Olha que interessante, né? Se observarmos a figura, esse belo quadro, nós temos ali Dante e vemos que ele está cercado por três feras. E há lá no fundo, lá longe, um monte, atrás do Dante. E no alto desse monte, a luz. Dante, então, vê-se perdido nessa selva escura e busca um caminho para dela sair. E ele avista este monte, lá longe, aquela luz. Mas toda vez que ele quer caminhar em direção à luz, ele é cercado por três feras. Essas três feras representam três grandes mazelas morais, três grandes vícios morais que nos mantêm, nós, a humanidade, presos ainda nessa selva escura. Temos aí a representação da luxúria pela pantera. A pantera, esta fera de pelo macio e belo, representa aqui a luxúria. Nós temos o imponente leão, que representa aqui o orgulho, e nós temos a esquálida loba, que representa a avareza ou o egoísmo. E toda vez que Dante, podemos ler a humanidade, nós aqui, queremos dar um passo adiante no nosso progresso, nos defrontamos com as nossas próprias dificuldades morais que ainda precisamos vencer. Dante, então, nesse momento, pede ajuda, reflete sobre como fará para se livrar das feras. E eu gostaria de lembrar aqui do nosso Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata ali do verdadeiro espírita, Kardec, então, vai nos dizer que conhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e o desenvolvimento moral já conquistado. Mas Kardec usará o verbo domar as más inclinações. Domar é um verbo tipicamente ligado às feras. Mas então Dante está a procurar uma saída
para se libertar dessas feras e conseguir ir em direção à luz. Nesse momento, vem a ele o grande poeta Virgílio, o maior poeta da latinidade, autor de Eneida. Nessa alegoria que Dante nos traz, Virgílio se aproxima, lhe toma as mãos e diz para ele: meu amigo, daqui por diante, deve seguir por outra estrada. Não está falando com Dante, está falando com a humanidade. Se nós, a humanidade, queremos sair dessa selva escura, desse planeta, essa escola correcional, devemos seguir por outro caminho, porque o caminho que seguimos até aqui nos trouxe a essa condição. Sigamos então. Mas a gente aqui, com os fundamentos que trouxemos até agora, nós já podemos perceber por que viemos parar aqui. Basicamente, porque seguimos um caminho que era o caminho não pavimentado pelos ensinamentos de Deus, mas um caminho distante da lei de Deus, um caminho de equívocos. Então, conhecer a lei de Deus como elemento que pavimente a estrada que devemos percorrer, nos parece fundamental. Mas como reconhecer a lei de Deus? Kardec perguntou aos espíritos: onde está a lei de Deus? E os espíritos responderam a Kardec: a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Olha que bonito. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Surge ainda algumas dúvidas. Permanecem em nós alguns questionamentos sobre em que momento essa lei de Deus foi escrita em nossa consciência. Que elementos essa lei trouxe para dentro da nossa consciência. E quando vários autores se referem a essa expressão, a lei de Deus está escrita em nossa consciência, fazem-nos ver que a nossa consciência nada mais é do que a presença de Deus em nós. Então vamos examinar mais de perto em que momento e o que contém essa lei de Deus esculpida, escrita em nossa consciência. Para isso, nós vamos nos valer de um belíssimo texto que está disposto na grande obra de Kardec, a Gênese, um texto cuja origem vem lá da Revista Espírita, de 1863, quando o espírito Galileu, através do médium Camille Flammarion, traz uma mensagem intitulada A Iluminação Divina. A iluminação divina, então, vai nos esclarecer esta mensagem do espírito Galileu, que também está na Gênese, no seu capítulo 6, a Gênese de Kardec. Ela vai nos esclarecer em que momento ocorre essa escrita da lei de Deus em nossa consciência. Nos explicará o grande benfeitor que no período inicial, quando ainda éramos um princípio inteligente e fomos navegando, vivenciando pelos reinos inferiores da criação, fomos conquistando a nossa individualização, lentamente, através de todos os reinos inferiores. Chega um dado momento que ocorre uma transformação e esse que era um princípio inteligente se transforma num espírito. Ganha a condição de espírito e vai vivenciar a humanidade, deixando para trás a animalidade. Nas palavras, então, de Galileu, nesse momento único, que é, nas palavras dele, como o fenômeno da germinação de uma semente, a gente lança uma semente na terra, ela recebe a pressão, ela recebe o calor, ela recebe a umidade, e quando as condições são propícias, ideais, ela eclode e deixa de ser semente para ser uma planta. Assim foi conosco. Assim é a história da transformação do princípio inteligente, que submetido a todas as condições durante os reinos inferiores, em dado momento eclode e vem a se transformar no espírito. É nesse momento,
nos explica Galileu, que o homem recebe de Deus 3 elementos: a sua consciência, a lei de Deus gravada ali, para que ele tenha noção do bem e do mal. Recebe o livre-arbítrio, para que ele possa escolher entre o bem e entre o mal, e não seja um fantoche, uma marionete, mas seja alguém que conquistará o seu local, o seu ponto, o seu cume do monte, seja ele o responsável, o protagonista e o roteirista da sua história. Então, é uma bênção essa obra de Deus que nos permite, pelos próprios esforços, alcancemos o cume do monte. Além da consciência do livre-arbítrio, recebemos também, nesse momento único que designou Galileu por iluminação divina, a noção dos nossos altos destinos. Todos somos sementes nascidas para a luz. É a única predeterminação que temos na doutrina espírita. Somos todos destinados à luz. Nesse momento, então, passamos a figurar como espíritos, vivenciando a humanidade, já tendo em nós condição de distinguir o bem e o mal, e tendo também a liberdade da nossa escolha. E aí seguimos em frente. Muito bem, mas mesmo assim, tendo todos esses elementos que trouxemos até aqui, ainda precisamos compreender melhor por que permanecemos aqui. E o que podemos fazer para trilhar por aquela estrada cujo pavimento é a lei de Deus, ou a lei natural. O que vai nos ajudar muito nisso é exatamente o tema que escolhemos para essa reflexão, o dever moral. Esse tema está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do nosso Evangelho, o Evangelho segundo a doutrina espírita. É de autoria do Espírito Lázaro. E o Espírito Lázaro assim falará do dever. Dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro. Antes de tudo, o dever é uma obrigação para conosco. E em seguida, para com os outros. O dever, dirá Lázaro, é a lei da vida. Então, dever é muito mais que um simples verbo de ação. Dever é um instituto filosófico-moral. É a obrigação da criatura para consigo mesma. Nós já vamos entender por que para consigo mesma inicialmente. Continua o grande espírito. É muito difícil de cumprir-se o dever, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever, ele é exatamente aquele que deve estabelecer o limite de nossa ação. Mas, muitas vezes, os nossos sentidos nos atraem para determinados movimentos que vão contra a lei de Deus. É nesse momento que a nossa consciência entra em campo, nos dá um cutucão, alertando que estamos nos desviando da lei de Deus. E é o dever, então, essa consciência de que devemos cumpri-lo, porque ele é uma lei da vida, ele é uma lei de Deus, é que nos fará se manter no caminho correto. Mas há esse antagonismo. Para trazermos um pouquinho para o campo mais concreto, imaginemos que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de saúde ligada ao diabetes. Ora, eu estou passando de frente a uma confeitaria, há um belo doce ali que chega a me dar água na boca, eu olho para aquele doce, os sentidos clamam para serem atendidos os desejos provocados, mas, por outro lado, eu tenho a consciência me alertando, olha, não siga este caminho, isso não trará a felicidade. Esse é exatamente o antagonismo entre os desejos relacionados aos meus sentidos e a minha consciência, a lei de Deus gravada em mim. Muito bem. Então dirá o Espírito Lázaro, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Não há testemunhas. Como vimos no exemplo, ali cabe a mim escolher, ou pelo caminho A, caminho
em que o que me convida são os sentidos que provocam os desejos, ou vou pelo outro caminho, pela prudência que a minha consciência me faz lembrar. E por que não há testemunhas? Justamente porque é uma decisão íntima. Não é uma decisão, não é uma escolha tomada por uma força exterior, como uma lei social ou uma lei dos homens, né? O aspecto legal. Para trazer para o concreto, para que sempre fique claro esses conceitos, nós podemos imaginar que estamos nos aproximando de uma escola, por exemplo, de carro. Ora, eu estou me aproximando da escola, eu não preciso que haja ali uma placa dizendo reduza a velocidade. Eu devo reduzir a velocidade, independentemente de placa. Então, quando o que me motivou a reduzir a velocidade foi tão somente uma lei, ali representada por uma placa de reduz a velocidade, não estou cumprindo com o meu dever moral, estou apenas cumprindo com o meu dever legal. Mas quando não há uma placa e eu reduzo mesmo assim, estou cumprindo o meu dever moral. E não há testemunhas. Ninguém sabe que houve ali um certo antagonismo entre o meu interesse, que era seguir na mesma velocidade, e a necessidade de proteger pessoas, crianças escolares. Então ninguém percebeu, mas eu decidi pelo caminho reto. Da mesma forma, não há testemunhas para aquelas decisões incorretas em que demos vazão aos nossos sentidos. Muitas vezes, somos compelidos, até pelos valores sociais, a não dizer isso ou aquilo, mas lá em nosso interior, pensamos isso e aquilo. Tivemos um sentimento de cólera, de ciúme, de inveja. Isso não é percebido por fora, não há testemunhas. Mas a minha consciência sabe que houve ali um desvio da lei de Deus. Segue então Lázaro dizendo que o aguilhão da consciência o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. O aguilhão da consciência é esse cutucão. Muitas vezes ocorre que depois de um evento nós pensamos assim, puxa vida, como fui dizer aquilo? Por que eu não evitei de seguir aquele caminho? É isso, é a dor da consciência, é o aguilhão alertando, olha, é o aguilhão. Mas muitas vezes esse aguilhão, como diz o Espírito Lázaro, não é suficiente para evitar que nós sucumbamos aos sofismas da paixão. Sofisma é um engodo, um engano, algo que tem uma aparência de bom, revestido por fora com algo muito bacana, interessante e que até parece coerente, mas que lá profundamente não tem isso. É algo que nos vai provocar infelicidade. São sofismas da paixão. Um dos graves eventos que a gente reconhece muito tranquilamente como um sofisma da paixão está no campo das drogas. Algumas pessoas dizem que iniciaram seu caminho nessa triste jornada junto às drogas, porque foram convencidos de que ao ingerirem aquele elemento faria uma viagem muito bacana, muito legal, teriam visões fantásticas. Isso é o engodo, isso é o sofisma, porque na realidade a gente sabe que a pessoa está entrando num terreno pantanoso. E então Lázaro reconhece que muitas vezes a nossa consciência, o aguilhão, embora nos advirta, não é suficiente, porque os nossos sentidos nos chamam ainda de maneira mais forte. Somos vencidos pelas coisas do mundo. Mas, para que tenhamos, então, esse caminho mais iluminado, mais identificado, esse caminho, que é o caminho de acordo com as leis de Deus, nós temos, além da consciência, outros elementos. Para nos ajudar a perceber esses elementos, é que esses espíritos mais elevados vêm nos dar dicas, referências. Então, segue Lázaro dizendo que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É o resumo prático para o dia a dia. E fará agora uma grande colocação sobre ele. Diz Lázaro que o dever é uma bravura da alma, que enfrenta as angústias da luta. Que luta? Essa luta entre os sentidos de um lado e o dever de outro. Nós podemos lembrar aqui a figura de Paulo, lembram? Paulo de Tarso, né? Muitas vezes, Senhor, não faço o que eu quero,
Mas o que eu não quero, esse eu faço. É essa luta entre o que me chama, provocado pelos os sentidos, aí atraído, que nos faz atrair para as coisas da vida, do mundo, e a minha consciência que adverte que não é por ali o caminho certo. Então, Lázaro vai trazer uma referência, um ponto, um imperativo, que seguindo esse imperativo, estaremos mais seguros do caminho que devemos percorrer. Dirá Lázaro, então, que o dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade do vosso próximo. É muito interessante, né? Porque então nos convida aqui Lázaro a sempre refletir, antes de tomar uma atitude, antes de pensar, antes de sequer pensar ou deixar evoluir um pensamento, eu devo parar, refletir. Essa atitude, a condução desse pensamento, poderá trazer algum infortúnio para outrem? Poderá prejudicar o meu próximo? Poderá fazê-lo infeliz? Ameaçará a sua felicidade? Opa, então, aí o aguilhão da consciência me adverte. Não dê esse passo adiante. Não devemos dar. Se eu vou provocar a infelicidade, eu estou excedendo, ultrapassando o limite do meu dever moral. Esse é o grande recado do nosso espírito Lázaro. Nós queríamos trazer também essa mesma temática do dever sob o olhar de outras fontes, para enriquecer esse nosso entendimento. O filósofo Immanuel Kant, considerado o mais importante filósofo da era moderna, ele tratou do dever. E, diz Kant, o dever é aquela ação a que cada um está obrigado. Mas o que nos obriga? Quem nos obriga? Né? Olha que interessante nas palavras de Kant. Todo ser humano tem uma consciência moral, originariamente em si, proveniente da vontade divina. Podemos ler de outra forma, proveniente da vontade divina, a lei de Deus, esculpida. Já trazemos em nós, a priori, a prioristicamente, ou seja, ela não nasce em um determinado momento, em função da nossa atitude A, B ou C, ou de ter lido esse ou aquela obra, feito essa ou aquela faculdade. Não. O dever nós trazemos em nós, ele é proveniente da vontade divina. E todo ser humano traz na sua consciência. Kant, da mesma forma que o espírito Lázaro, Kant é quase contemporâneo de Kardec, basicamente o mesmo período, Kant também vai trazer uma dica, uma referência, um caminho que, se o seguirmos, estaremos dentro desse cumprimento do dever moral. Nas palavras dele, aquilo que ele chamou de imperativo categórico, ou seja, faça desse jeito, diz ele: haja conforme a uma máxima que possa valer ao mesmo tempo como uma lei universal. Vamos examinar, agir de acordo com uma máxima, com um princípio, adotar um princípio que possa valer como uma lei universal. Ou seja, quando eu tomar uma atitude, essa atitude esteja baseada em princípios, em uma máxima, que possa valer também para todos. Ou seja, se eu posso fazer, todos podem fazer, sem modificar, sem prejudicar o equilíbrio, a harmonia do sistema. Vamos a um exemplo? Vou usar o exemplo de trânsito novamente. Nós estamos indo por uma via, queremos estacionar, não há um espaço. Então, nós decidimos deixar o carro em fila dupla. De acordo com esse imperativo categórico de Kant, então, se essa nossa decisão está baseada numa lei universal, todo mundo poderá estacionar em fila dupla. Isso não é uma verdade, seria o caos. Então, essa atitude que eu não devo fazer. E essa máxima de Kant, esse imperativo categórico, é tão interessante que ele resumiu numa frase a exclusão do egoísmo. E lembramos que a nossa doutrina nos mostra que o egoísmo é o mais radical dos nossos vícios morais.
Então, se aquilo que nós fazemos também pode o restante da humanidade fazer sem quebrar a harmonia, o equilíbrio, ora, então estaremos dentro da lei de Deus, estaremos cumprindo o dever moral. E não há como eu fazer algo e que todos possam fazer se isso estiver revestido de egoísmo. Então, ele exclui a hipótese do egoísmo. Esse é um bom caminho, uma boa sinalização para nos afastarmos do egoísmo. Toda vez que eu faço algo, mas se os outros também fizerem, isso acarretará num caos, eu não devo fazer, porque eu não estarei diante de um fundamento, de um princípio que possa valer como uma lei universal. Vamos dar um pulinho agora lá para o Oriente. E nós vamos ver que dentro da filosofia hindu, uma das mais antigas filosofias e tradições religiosas de que tem notícia a humanidade, o dever também já estava presente. Essa grande obra, Bhagavad Gita, que traz a essência do ensinamento védico, um ensinamento que data de 3.000 anos, 4.000 anos, se perde no tempo. Mas esta obra, que é mais recente, traz esse ensinamento e no seu núcleo tratou também do dever. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, Krishna está orientando um servo. Diz ele, é digno de ser chamado sábio aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus e expressa o seu reto pensar em reta ação. Olha que interessante, né? Isso é tão antigo e tão atual de acordo com os ensinamentos da nossa doutrina. Se eu penso corretamente, eu devo agir corretamente. Não basta pensar corretamente, ou seja, pensar em algo e fazer algo diferente, e muito menos falar alguma coisa e fazer outra diferente. Continuará Krishna. Esse sábio, então, que já sujeitou os seus sentidos a Deus, ou seja, já não se deixa dominar pelos sentidos, ele cumpre o seu dever sem esperar recompensas. Olha o conceito de verdadeira caridade aí. Ele cumpre o seu dever sem esperar recompensas. E ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por eles. Podemos lembrar aqui, muito bem, no Livro dos Espíritos, ali pela questão número 100, quando Kardec trará a escala espírita. Lembramos que a escala espírita está dividida em 3 grandes grupos, né? Divisão que Kardec fez: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E que o que diferencia essa terceira categoria de imperfeitos para os bons é a predominância do interesse material sobre o interesse espiritual. Então, aquele que já entregou os seus sentidos a Deus já tem a predominância na preocupação com as questões do espírito, já está se afastando das questões da matéria. Por outras palavras, temos isso dentro do ensinamento hindu. Santo Agostinho, nós conhecemos essa figura ímpar como um dos doutores da igreja, um dos maiores filósofos teológicos da história da humanidade e um daqueles que participaram da codificação espírita. Faz parte daquela pleiade de espíritos que ajudou a revelar a doutrina espírita. E tem uma passagem dele que é muito conhecida de todos nós espíritas, porque reflete ali uma questão que Kardec faz sobre o conhece-te a ti mesmo. E aí vai entrar a questão do dever e da consciência. Lembram? Olha o que Santo Agostinho recomendava. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Fazia uma reflexão ao fim do dia. Será que fiz todo o bem que podia ter feito? Será que não fiz o mal que não deveria ter feito? E aí, percebendo que houve um desvio da lei de Deus, portanto, deixei de fazer algo bom que poderia, ou fiz algo que não deveria, devo imediatamente procurar me recuperar, pedir o perdão, ressarcir e voltar para o caminho correto, para a estrada larga e reta que conduz à casa do Pai.
Muito bem. Mas mesmo com tudo isso, às vezes, com todo esse conhecimento doutrinário acerca do dever moral, há situações em que nos perguntamos: será que realmente estou correto em seguir por aqui? Não estou? A maneira como eu tenho tocado a minha vida é uma maneira que está de acordo com o dever moral? É tão difícil no dia a dia, né? É muito fácil falar, fazer palestra, comentar sobre o tema, mas depois, quando estamos ali no dia a dia, nos sentimos, às vezes, sem rumo. Muitas vezes ocorre isso, não? Então, um espírito protetor, dentro desse mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz um recado para nós. O homem no mundo está aí, está falando conosco. Olha, galera, vocês que estão aí encarnados, presta atenção. Então vamos ver o que ele nos diz. Diz esse Espírito: não julgueis que pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade. Não, não desejamos isso. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Em outras palavras, no jargão mais popular, o que o Espírito Protetor está nos dizendo é isso: em Roma, faça como os romanos. Vocês estão aí encarnados num mundo de provas e de expiação, animando um corpo físico ainda com muita brutalidade. Então, aí tem que viver como os homens. Mas, sempre é um mas, né? Ele vai nos alertar aqui. Diz ele: sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Eu vou retornar agora aqui por inteiro, para que a gente possa conversar um pouquinho de frente, para lembrar que as palavras aqui do Espírito Protetor são muito significativas para nós, que estamos aqui encarnados nessas condições, né, de um planeta que, na realidade, é uma escola correcional, é uma selva escura, nas palavras de Dante, e por aí vai. Mas não se espera de nós que o cumprimento do dever moral esteja relacionado a uma vida monástica, uma vida meramente contemplativa, ou que nos ausentemos da luta do dia a dia. Não, não é isso que é esperado de quem vem encarnar aqui, senão não teríamos vindo. Então, as palavras do Espírito: não, viveis como devem viver os homens, mas santificando todas as nossas atividades. O que isto quer dizer? Compreendemos que aqui nós podemos vivenciar e devemos vivenciar tudo aquilo que é típico do homem. Então, se nós gostamos do futebol, podemos ir assistir uma partida no campo de futebol. Perfeitamente, sem problema algum. O que nós não devemos é ir ao campo de futebol e, ao invés de torcer por o nosso time, pelos nossos jogadores, ficar feliz, aplaudir com as jogadas, xingar a mãe do juiz, xingar o outro jogador. Isso nós não devemos fazer e não temos a necessidade de fazer. Então, podemos vivenciar a coisa do mundo, mas santificando aquela atividade. Eu posso até ali no momento, mesmo naquele furor de torcida, de futebol, eu posso me recolher e fazer uma prece para ajudar o meu time. Não posso? Quantas outras atividades? Eu gosto de dançar, eu posso ir num baile? É lógico que eu posso. É um exercício físico, mental, me traz relaxamento. Mas eu não posso usar do baile para tentar seduzir esse, aquele, aquela outra pessoa, para lograr, ludibriar, criar grandes dificuldades, desilusões. Isso eu não devo. Esse é o descumprimento do dever moral. Mas me divertir, levar diversão sadia para outro, curtir junto com pessoas amigas, queridas, isso faz parte, faz muito bem para todos nós. Então, podemos ali também santificar. Eu posso me recolher em determinado momento, ouvindo uma música durante a festa ali, uma música que me eleva, e fazer uma prece ali mesmo por mim, pelos outros. Podemos santificar todas as atividades humanas. Não precisamos correr dela. Não é essa a recomendação do plano espiritual. Então, meus amigos, nós temos aí um cabedal de fontes, né, que apresentamos para a nossa reflexão e que tudo isso possa ajudar a cada um de nós a cumprir o seu dever moral e dar um passo a mais rumo ao monte.
Muito obrigado pela atenção de todos. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.